Meu irmão, minha irmã, hoje faremos uma adoração de reparação ao Santíssimo Sacramento por todos os pecados, crimes cometidos hoje, por todas as profanações que se fazem diariamente ao Santíssimo Sacramento, à Santa Igreja Católica. Em união com todos os anjos, com todos os santos, nós nos reunimos aqui em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para iniciarmos bem essa oração de reparação aqui diante do Santíssimo Sacramento, eu quero fazer com você um ato de contrição, mas um ato de contrição perfeito por todos os nossos pecados, por todos os pecados da nossa vida, por todos os pecados da nossa existência, desde o dia em que nascemos até hoje. Peçamos perdão, irmãos. Iniciemos pelos pecados mais graves que cometemos até hoje. Eu queria pedir que agora você aí na sua casa pensasse qual é o pecado assim grave que você tem, confessado ou não, na sua vida. Se esse pecado ainda não foi confessado, eu quero pedir a você agora que, pensando nesse pecado, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus Pai. Peça perdão a Deus Filho. Peça perdão a Deus Espírito Santo por esse pecado. Iniciemos com os pecados mais graves cometidos. Pecados mortais. Pecados contra a lei de Deus. Pecados contra a lei de nosso Senhor. Pecados contra a Igreja Católica, pecados contra nós mesmos, pecados contra os nossos irmãos, pecados contra Deus. Pense aí alguns instantes, irmão, irmã. Qual é o grande pecado da sua vida, ou os grandes pecados na sua vida, que você tem certeza que foi errado, que você ofendeu a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo? Durante esse ato de contrição, nós seremos acompanhados pela Virgem Maria, pela Virgem Santíssima, ela que está preparando a humanidade e a Igreja para o retorno do seu Filho. Maria nos acompanhará nesse ato de contrição. Então, alguns instantes de silêncio no nosso coração para pensarmos nos pecados graves cometidos até hoje, contra a sua vocação, contra a nossa vocação, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contra a Igreja Católica, contra você, seu corpo, e contra os demais irmãos e irmãs. Pensemos nos nossos pecados. Alguns instantes de silêncio, aqui diante da presença do Santíssimo Sacramento.
quero ajudar você a fazer o seu ato de contrição. Você que é casado, né? Pense aí no seu relacionamento como casado, com a sua esposa, com o seu esposo. Se houve algum pecado grave no relacionamento de vocês, você tem que pedir perdão à sua esposa, ao seu esposo. Pecados de família, pai que ainda não perdoou o filho ou a filha, o filho que não perdoou ainda o pai ou a mãe, o esposo que não perdoou a esposa, ou a esposa que não perdoou o esposo. Pensemos, irmãos, nos nossos pecados de família, de traição, de adultério, pecados graves, pecados pequenos, de desobediência dos filhos em relação aos pais, de não aceitação do filho que não aceita o pai, que não aceitou a mãe por algum fato. Peça perdão, irmão, a você mesmo por esse pecado. Peça perdão, irmã, ao seu marido, ao seu filho, à sua filha, por esse pecado. Peça perdão, filho, filha, a sua mãe, a seu pai, a seu avô, a sua avó, a seu irmão, a sua irmã, a sua família, a seu primo, a seu parente, por esse pecado. Peça perdão agora diante de Nosso Senhor, do Santíssimo Sacramento. Depois, na primeira oportunidade, vá até o seu esposo, a sua esposa, peça perdão a ele, a ela, a seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu irmão, seu parente. Peça perdão por esse pecado cometido. Se é pecado contra você, contra seu corpo, pecado de prazer, peça perdão a você por ter profanado o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Se é pecado com a língua, ou blasfêmia, pecado contra Deus, pecado de luxúria, pecado de divórcio, peça perdão ao Pai. O primeiro ofendido é o Pai. E peça perdão ao irmão e à irmã que você ofendeu. Principalmente o pecado grave, mortal, que é aquele que corta a graça de Deus. O que é o pecado mortal? É aquele que eu tenho consciência que é pecado, que ofende a Deus, e ainda assim eu quero fazer e faço. Esse é o pecado mortal. E peça perdão também por todos os pecados pequenos, diários de cada dia, apegos desordenados, apegos a nós mesmos, apegos a um objeto, a uma pessoa, a um animal, uma planta. Qualquer apego, porque qualquer apego que eu tenho, que você tem, nos prende à terra, às coisas da terra, quando o nosso coração é feito para o céu, para adorar a Deus e ser santo. Santo, santo, santo. Nossa vocação é a santidade. Ser santo como Deus é santo. Irmão, se perdoe. Perdoe por todo pecado cometido. Perdoe a você. Acolha você. Acolha você como você é. Um filho, uma filha de Deus, amado, amada por Deus. Que Deus criou do jeito que você é, com todos os dons e defeitos que você tem. Os dons que Deus lhe deu para você multiplicar.
e os defeitos para você lutar contra. Os nossos defeitos nos levam a ter humildade e a reconhecer que perfeito só Deus. Santo eu posso ser. Perfeito só Deus. Santo eu serei. Com a graça do Espírito Santo e com a graça santificante na Igreja Católica, a nossa fé é na Igreja Católica, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, irmão, peça perdão a você pelas vezes que você pecou contra você. Peça perdão a você pelo seu orgulho, pela sua desobediência, pelo seu temperamento muito forte, pelas vezes em que você se descontrolou diante dos outros. Peça perdão a você, irmão, irmã, aqui diante do Santíssimo Sacramento. Nós estamos muito bem acompanhados. Peça perdão a você e sinta o perdão de Deus entrando agora no seu coração e na sua vida. Ao mesmo tempo, irmão, em que você pede perdão a você, se perdoe. Perdoe toda a fraqueza que você tem. Perdoe todo o pecado que você cometeu. Perdoe toda a queda, desde o início da sua vida até hoje. Toda pequena queda, toda grande queda. Desde o dia do seu nascimento até hoje. Desde o dia da consciência da queda e do pecado até hoje. Irmão, se perdoe. Se perdoe, que uma das causas principais para a gente sentir o perdão de Deus é a gente se perdoar. Quem não se perdoa totalmente não sente o perdão de Deus. Perdoe, irmão. Perdoe sua fraqueza. Perdoe sua queda. Perdoe seu abatimento. Perdoe por tanta coisa que você não fez, que queria ter feito. Perdoe pelo mal feito e pelo bem que não fez. Por todo sentimento, por toda angústia, depressão, por toda limitação. Irmão, irmã, aqui diante do Santíssimo Sacramento, se perdoe. Ao mesmo tempo que você pede perdão a si, se perdoe, irmão. Nós precisamos nos perdoar. Perdoe agora, irmão, toda irmã que você ofendeu, que você foi ofendido. Perdoe, irmão, a todo irmão e toda irmã que lhe ofendeu e que você foi ofendido. Peça perdão a eles e perdoe. Perdoe a cada irmão que lhe ofendeu e que você guardou rancor e guardou ódio no coração, que até hoje não esqueceu. Perdoe esse irmão e essa irmã, porque todos nós somos fracos. E se ele pecou contra você ou lhe ofendeu, nós também pecamos contra os outros e ofendemos os outros. Perdoe, irmão.
a todo irmão que lhe ofendeu, a toda ofensa cometida contra você, a toda ofensa premeditada, querida pelo outro, a toda ofensa que nos fizeram e muitas vezes o irmão não quis nos ofender. Perdoe a toda ofensa e peça perdão a esse irmão por você ter guardado rancor e muitas vezes ódio contra ele pela ofensa cometida contra você. Peça perdão agora, irmão, pelas pessoas que você ofendeu, premeditadamente ou não, querendo ou não, por todos aqueles e aquelas que foram feridas e magoadas por você. Peça perdão agora a ela ou a elas no seu coração, diante de nosso Senhor, para reparar o coração de nosso Senhor. Porque cada vez que nós pecamos, ou ofendemos, ou somos ofendidos, e cada vez que quando não há perdão, o coração de nosso Senhor precisa ser reparado, precisa ser glorificado, porque o pecado vence aí. E nós não queremos que o pecado vença. Peça perdão, irmão, a todo irmão e irmã que você ofendeu, querendo ou não. A toda pequena falta, a toda grande falta, a todo pecado grande, a todo pecado pequeno, que querendo ou não você ofendeu ao irmão ou à irmã. Peça perdão a ele agora. Pense no que aconteceu. Olhe a pessoa que você ofendeu, olhe o irmão, a irmã que você ofendeu e peça perdão. Diga o nome do irmão e da irmã, pedindo perdão. Tendo recebido o perdão deles, pedindo perdão a eles. Peça perdão, irmão. Tendo perdoado a eles, peça perdão. Peça perdão, irmão, por toda a incompreensão, por toda a má palavra, por todo relacionamento partido em toda a sua existência. Por todas as vezes que você não foi feliz naquilo que você disse, naquilo que você fez. E tantos relacionamentos feridos a partir da falta do perdão. Peça perdão, irmão. Peça perdão ao Pai por toda pequena falha, por todo egoísmo, por todo egocentrismo, por toda falha consciente ou não, por não ter correspondido à nossa e à sua vocação de amor. Peça perdão ao Pai Criador, que tudo fez por amor, que te criou por amor. Peça perdão ao Filho, por não acreditar tantas vezes e não colocar em prática tantas vezes a caridade, por não crer tanto, por não esperar, por esquecer dos mandamentos, por esquecer daquilo que o Senhor fez por nós, por não acreditar na ressurreição, que é o grande dom que o Senhor nos deu e nos favoreceu. Peça perdão ao Filho, peça perdão ao Espírito Santo, por toda obra santificadora que Ele quis fazer em você e você não deixou. Todo pecado,
é pecado contra o amor. É não deixar o amor de Deus, que é o Espírito Santo, agir em nós. Todo pequeno pecado, todo grande pecado, é pecado contra o amor de Deus. É a não realização do amor de Deus na nossa vida, na nossa história. Então peça perdão ao Espírito Santo, porque você impediu a graça do Espírito Santo de agir em você na hora do pecado, na hora da queda, na hora da pequena imperfeição. Todo pecado nesse sentido é pecado contra Deus, pecado contra o Pai, é pecado contra o amor de Deus, pecado contra o Espírito Santo. Não aquele pecado contra o Espírito Santo que o Senhor colocou. Não estou falando naquele. Aquele não tem perdão. Aquele que o Senhor falou é alguém que se fecha e não quer o perdão. E não aceita o perdão. Estou colocando aqui toda pequena falha contra o Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai. Peça perdão ao Espírito Santo por toda pequena falha, por todo pequeno erro, por toda pequena queda, por todo pequeno desejo contra Deus, contra a vontade do Senhor. Peça perdão no seu coração. Peça perdão, irmão, à Igreja Católica por não cumprir as leis da Igreja Católica, os mandamentos da Igreja Católica, por transcurar esses mandamentos, por conhecer pouco da doutrina católica, por defender pouco a Igreja Católica. Peça perdão, irmão, à Igreja que é nossa mãe, nos deu tudo, nos deu o sacramento, o batismo, a confissão, a Eucaristia, nos deu o sacramento da ordem, do matrimônio, da unção, do crisma, da crisma, o sacramento da crisma. Irmão, peça perdão à Igreja Católica, porque muitas vezes nos distanciamos da Igreja, daquilo que ensina a Igreja, do nosso amor pela Igreja. Devemos amar a Igreja, porque é o corpo de Cristo. Devemos amar a Igreja como amamos a Cristo, com o mesmo amor de Cristo, amor esponsável, que esquece de si e dá a vida pela Igreja. A nossa vocação, toda a nossa vocação é dar a vida pela Igreja. É se fazer um ministério da unidade na Igreja. Porque a Igreja é uma com Cristo. E é a esposa de Cristo. E nesse sentido, todo pecado é adultério. Se eu pego contra a Igreja, eu pego contra a esposa de Cristo. Estou adulterando. Todo pecado é adultério. Adultério contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Peça perdão, irmão, e prometa de hoje em diante conhecer bem a doutrina católica, conhecer bem a nossa doutrina e viver a doutrina católica no sacramento. Se confesse, irmão. Se confesse com regularidade. Hoje, na sua casa, dentro de alguns dias, poucos dias, a Igreja abrirá e você retornará e se confessará. Mas faça uma boa confissão, pedindo perdão e sentindo perdão. Pedindo perdão e se perdoando.
Recorde aquele mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A mesma coisa, perdoar, pedir perdão a Deus sobre todas as pessoas. Primeiro pedir perdão a Deus, pedir perdão aos outros e a si. Perdoar a Deus caso a gente tenha alguma coisa contra Deus. As pessoas têm alguma coisa contra Deus, guardam rancor contra Deus, porque Deus fez isso, porque Deus deixou isso, porque Deus é bom. Ele é a bondade, tudo que ele faz é bom. A maldade no mundo não foi ele. Nada de mal tem origem em Deus. O mal é o contrário de Deus. O mal é a negação de Deus. Então qualquer mal que aconteceu não foi Deus. E se ele permitiu, o permite, é para o nosso crescimento. Deus quis que Jesus morresse na cruz? Não. Ele permitiu? Não foi ele que matou o nosso Senhor na cruz. Foram primeiro o Satanás, porque na origem de todo mal está o Satanás. A nossa luta é contra o Satanás, irmão. A nossa luta é contra o poder das trevas, o espírito dos ares. Leia Paulo. E depois de Satanás, a humanidade. Aquele que Satanás tenta e cai. Caem, ficam do lado dele. Como Caim, no início. Então, o que matou Jesus foi Satanás e os judeus, as autoridades judaicas responsáveis. E todos aqueles que colocaram contra ele. Mas não julguemos. Porque como Satanás tentou a eles e eles caíram, também nos tenta e nós caímos muitas vezes. E a nossa oração hoje é de reparação e perdão. É para pedir perdão e para sentir o perdão. É para pedir perdão e perdoar. Pedir perdão ao Pai, perdoar ao Pai, caso eu tenha alguma coisa contra o Pai. Pedir perdão ao Filho e perdoar o Filho, caso alguém tenha alguma coisa contra Cristo. Alguns têm, tanto doutrinas erradas, se colocam contra Cristo, ou se colocaram. Pedir perdão ao Espírito Santo, caso alguém tenha alguma coisa contra o Espírito Santo. Perdoar o Espírito Santo. Pedir perdão e perdoar o Espírito Santo. A mesma coisa em relação a nós. Pedir perdão a nós e nos perdoar. Pedir perdão aos outros e perdoar os outros. É uma arma muito poderosa essa do perdão. O perdão é reparação. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E quem perdoa, ama. E quem ama, perdoa. Então peçamos perdão ao Pai e perdoemos o Pai. Peçamos perdão ao Filho e perdoemos o Filho. Peçamos perdão ao Espírito Santo e perdoemos o Espírito Santo. Peçamos perdão a todos os irmãos e irmãs que nós ofendemos e perdoemos os irmãos e irmãs que nos ofenderam. Peçamos perdão a nós mesmos e nos perdoemos. Por toda queda, todo pecado, toda fraqueza, tudo. Só o perdão constrói. Só o amor constrói. O perdão é o amor de Deus derramado em nossos corações. E o amor é o perdão de Deus. Que esse perdão, que esse amor penetre no nosso coração hoje, nessa oração de reparação e de perdão. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo não nos deixe nunca. Ela não nos deixa nunca, que nós não nos afastemos dela nunca. Que a graça que vem através da Igreja Católica, a graça de Maria, esteja presente na nossa vida, no nosso corpo, no nosso espírito.
nosso corpo que é templo do Espírito Santo, nossa vida que é dom de Deus e nosso espírito que foi criado para amar a Deus. Que o Senhor Todo-Poderoso esteja conosco nessa noite, nesse dia, nos dando toda a sua graça, a sua paz, o seu perdão. O perdão que você hoje sentiu, o perdão que você perdoou, o perdão que você pediu perdão, o perdão que você aceitou. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente. São Miguel Arcanjo. Pros prodígios e